Chego feliz em casa quando encontro algo interessante no lixo. Desta vez foram esses tubos de esgoto de PVC. E tenho duas ideias incríveis para fazer com eles. Se você não me conhece, eu sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vindo ao canal. Um dos pedaços de tubo eu cortei no sentido vertical. Coloquei em uma bandeja de alumínio e levei ao forno quente. Em poucos minutos, esse PVC amolece e assim eu obtenho uma chapa plana de PVC. Fiz um molde de papelão no mesmo diâmetro do tubo PVC. Risquei com esse molde vários círculos nessa chapa plana. Vou fazer duas peças, então eu preciso de 4 círculos para fechar as extremidades deste tubo PVC. Medi 8 centímetros e cortei, pretendo fazer uma abertura nesta parte e então eu preciso amolecer para encaixar a serra e cortar. É só para facilitar o corte depois. Eu coloco assim no fogo do fogão, mas você pode aquecer também com um soprador térmico. Assim eu consigo encaixar a serra e cortar. Observe se os círculos fecham as extremidades ou se precisa desgastar um pouco. Aí você usa uma lixa para desgastar, se for necessário. E então vamos à próxima etapa. Fiz as bases para uma das peças utilizando pedaços de tubo PVC. É um tubo mais fino, 3/4. Mas você pode usar até o de meia se você não tiver o 3/4. Aqueci com soprador térmico e então modelei utilizando o tubo mais grosso. Com esta peça vou fazer um vaso de mesa, imitando tronco de árvore. E o tubo mais fino é para a base deste vaso. Preenchi as extremidades utilizando uma sacolinha plástica. Fiz os furos para a drenagem de água. Este tubo de esgoto tem aproximadamente 30 centímetros de comprimento. Este maior tem 40 centímetros. Também fiz os buracos para a drenagem de água. Como é um tubo maior, fiz 3 buracos. É importante você
fazer ranhuras com uma faca. E então, vamos à próxima etapa, que é fazer uma textura e colar esses fechamentos das extremidades com a massa plástica. A massa plástica é um material que você encontra em lojas de material para construção. Eu recomendo que prepare apenas uma colher de massa plástica de cada vez. Então, coloque uma colher da massa plástica e 10 gotas de catalisador. É o catalisador que vai fazer isso endurecer. Mas esse processo é muito rápido, portanto, eu recomendo que prepare pequenas porções de cada vez, no máximo uma colher de cada vez, para não desperdiçar material. Então, com uma espátula, coloque um pouquinho de massa plástica na extremidade do tubo e então o círculo para fechar essa extremidade. Mesmo procedimento na outra extremidade e também no outro tubo PVC. Esse material, ele tem um cheiro muito forte, então recomendo que use máscara, use também luvas para, que não tenha contato com a pele. Faça um acabamento também preenchendo a parte de fora do círculo com essa massa plástica. A intenção é imitar um tronco de árvore. Mas nós vamos dar 2 destinos diferentes. Assista o vídeo até o final e veja que são 2 peças diferentes, mas as 2 ficaram incríveis. Também preencho as extremidades deste cano, deste tubo PVC mais fino, que aí não fica aparecendo nem um pouquinho o plástico. Essa massa plástica endurece muito rápido, então não prepare mais que uma colher. Com a massa plástica também faço uma textura em toda a superfície do tubo de esgoto. Aproveito e já colo a base também. E aí já temos uma peça com a textura na parte externa. Mas já marque aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados. Também fiz a textura nesse cano maior. E em poucas horas ele já está pronto para receber a pintura. Eu pintei com a tinta acrílica. E para obter essa tonalidade eu misturei o corante líquido amarelo e o marrom. Então pintei todas as 2 peças com essa cor amarelo ocre. Aguardei secar. Preparei uma tinta marrom escuro, utilizando a tinta acrílica vermelha
e coloquei um pouco de corante verde. Assim obtenho essa tonalidade de marrom. Apliquei essa tinta marrom em toda a parte externa da peça. Limpei com um pano úmido, mas passando o pano de leve, dando batidinhas, só para tirar o excesso de tinta. E assim eu obtenho um aspecto de casca de árvore. Passei esse pano sujo de tinta nas extremidades para imitar madeira. Então, aí nós temos um vaso de mesa imitando um tronco de árvore, mas fica até o fim, porque o outro vaso terá um destino diferente. Então, faço o mesmo com essa outra peça. Então, pinte a parte externa com a tinta marrom e limpe com um pano úmido. Passe esse pano no interior do vaso. Este vaso maior, nós vamos fazer um vaso suspenso. Então, procure fazer um bom acabamento, procurando dar também um aspecto bem realista a esta peça. É uma peça que você pode fazer para vender. Fiz alguns detalhes utilizando a tinta acrílica preta para esfumaçar, dar um aspecto queimado nas bordas, nas extremidades do vaso. Então, limpe o excesso da tinta e passe levemente para dar um aspecto esfumaçado ou queimado nas extremidades e nas bordas. São apenas alguns detalhes que podemos fazer para dar um aspecto mais realista à peça. Com a tinta acrílica branca, também tirando o excesso de tinta do pincel, passei de leve para iluminar algumas partes, iluminar os relevos e texturas deste vaso. Feito isso, então vamos à próxima etapa, que é organizar os detalhes deste vaso suspenso, pendente. Usei um cano PVC de meia polegada e, utilizando uma lixa grossa, fiz essas ranhuras no sentido do comprimento. Com uma vela, eu aqueci. Então, é só girar esse pedaço de cano PVC na chama da vela e assim que amolecer, eu pressiono uma parte contra a outra, formando esta barriguinha. E assim nós vamos imitar um pedaço de bambu. E aí nós temos uma imitação de bambu. Para fazer a pintura, eu usei tinta acrílica amarelo ocre. Poderia ser aquela tinta que eu usei para pintar o vaso. É só para mostrar para você que tem a opção da tinta amarelo ocre já pronta. Usei a tinta marrom escuro. Coloquei um pouquinho de verde e diluí em água. Passei em todo o bambu.
e limpei com um pano úmido. E depois escureci essas partes do gomo do bambu. E finalizei todas as peças com a resina acrílica à base de água para proteger essa pintura. E para o vaso pendente ou vaso suspenso, vamos fazer um suporte de macramê. Utilizei 4 pedaços de fios de 4 metros cada. Marquei o meio dos fios para iniciar o trabalho. Eu fiz 7 pontos do nó quadrado do macramê. Observe de forma lenta como eu faço o nó quadrado. Então eu vou alternando o fio que fica sobre o fio guia. Ora pego o fio da direita, outra hora eu pego da esquerda. Então fiz no total 14 nós quadrados, dobrei ao meio, cortei um fio de aproximadamente 30 centímetros para fazer o arremate aí com nó invisível. Então dou uma laçada, eu dou 6 a 7 voltas, passo essa ponta dentro da laçada e puxo as 2 pontas do fio para esconder as pontas, por isso chamado nó invisível. E assim eu corto a ponta e fica um acabamento perfeito. Aí está a argola para pendurar o nosso vaso, nosso suporte de macramê. Separei os fios, 4 para cada lado. Os fios menores eu deixei como fio guia e estou trabalhando os 2 fios maiores que ficaram nas extremidades. Agora, este é o nó espiral, ou também chamado de nó torcido. Eu vou trabalhando sempre o mesmo lado por cima. Então, no caso, eu estou trabalhando o fio da direita sempre por cima e passo o outro por baixo e dentro da argola. Assim o nó vai ficando torcido, vai ficando uma espiral. Muito simples, né? Muito fácil de fazer. Para equilibrar o tamanho dos fios, quando atingiu 15 centímetros, eu troco os fios. O fio que estava de fio guia passa para as extremidades e o outro passa para fio guia. E nessa troca eu coloco uma bolinha de madeira, mas é opcional. Se você não tiver a bolinha de madeira, faça essa troca dos fios e vai ficar apenas um detalhe. Também fica legal. Deixei um espaçamento aí para passar o bambu. E dei um nó nas 4 pontas para finalizar. Coloquei o bambu. E então trabalhei mais 2 fios de 3 metros cada, em cada uma das pontas do bambu. Também continuei o trabalho com nó torcido. Trabalhei 8 centímetros, inverti os fios, passei os fios da extremidade para o centro e os do centro para as extremidades e continuei o meu trabalho.
Assim eu vou equilibrar o tamanho dos fios e ao finalizar os fios estarão todos do mesmo tamanho. Eu coloco essa bolinha de madeira na troca dos fios, mas é opcional. Você pode fazer a troca sem a bolinha de madeira e fica legal também. Fiz um detalhe decorativo aí na parte central do bambu. Coloquei 8 pedaços de cordão de 50 centímetros cada. Dobrei ao meio e passei aí no bambu. Trabalhei 4 nós chato, né, ou nó quadrado. Deixei 2 pontas e aí no centro trabalhei mais 3 nós quadrado. Fiz uma espécie de triângulo. Então vou diminuindo aí a quantidade de nós quadrados. Eu comecei com 4, depois eu faço 3, depois 2 e finalizo com um nó quadrado. Assim já estava legal, mas eu resolvi fazer o nó festonê. Então eu uso o fio da extremidade como fio guia e vou dando 2 nós em cada uma das pontas, passando pelo fio guia. Então pego o fio da extremidade e trabalho nele. Então ele será o meu fio guia e em cada uma das pontas eu dou 2 nós. Passo por cima e por dentro da argola. Então esse é o nó festonê. Fiz 2 carreiras de nó festonê. Observe de forma lenta como se faz o nó festonê. Então eu seguro o fio guia e dou 2 nós em cada uma das pontas. 1, 2, e aí está um nó festonê. Finalizei o trabalho com um nó quadrado aí na pontinha. Aí usei um fio 100% poliéster, é um fio bem resistente à água. Então eu posso molhar que não tem problema. Então eu juntei as pontas, igualei e cortei. E aí está o nosso vaso de mesa. Fiz alguns enfeites com massa epóxi. Se você quer ver o vídeo, está no cartão aí acima ou na descrição deste vídeo também tem um link em que ensina a fazer esses enfeites com massa epóxi. E veja o vaso pendente com suporte de macramê. Muito legal, né? São 2 opções diferentes que você pode fazer com pedaços de tubos de esgoto. O tempo te aponta o que você precisa e a vida te dá as opções. Cabe a você fazer suas escolhas. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, eles também vão gostar. Assista também a outros vídeos do canal, tem muito vídeo interessante e acredito que você vai gostar. E muito obrigada por ficar comigo até o final.